Mahabharata, volume 1, capítulo 35, Adentrando Virata. Os Pandavas discutiram seus planos para o ano final em um lugar reservado, porquanto não queriam arriscar a revelação de seu paradeiro sequer aos seus amigos e criados. Uma vez decidido o disfarce de que se ajudariam, voltaram para o eremitério. Yudhishthira então disse a Doumya: ó Brahmana erudito, se estiveres de acordo, por favor, vai-te para a cidade de Drupada. Lá vive em paz e preserva nossas cerimônias Agnihotra. Yudhishthira ordenou que a seus servos encabeçados por Indracena que fossem para Dwarka e vivessem com os Jadavas. Uma vez lá, deveis informar a todos que foram deixados pelos Pandavas em Daitavana, e que nada sabeis no tocante ao nosso paradeiro ou no tocante às nossas intenções. Doumya fez todos os arranjos para a jornada dos Pandavas. Ele acendeu o fogo sagrado e ofereceu oblações em nome deles, invocando-lhes auspiciosidade e abençoando-os a serem vitoriosos. Os irmãos e Draupadi, então, circunvalaram o fogo e, após se curvarem ante os Brahmanas, deixaram o eremitério. Magros e barbudos, após sua longa estadia na floresta, os 5 irmãos, trajando cascas de árvores e carregando suas armas, pareciam 5 poderosos rishis, conforme procediam a pé para o rio Kalindi. Então passavam por várias terras, permanecendo ora na selva, ora em regiões inabitadas, e apresentavam-se como caçadores. Bhima carregava Draupadi e eles se rumavam rapidamente para o seu destino. Transcorrido muitos dias de viagem, finalmente chegaram à grande nação Matsya. Eles viram as estradas e trilhas bem assentadas que conduziam da floresta para a capital. Quando os Pandavas chegaram às cercanias da cidade, Yudhishthira pediu a todos que se sentassem em uma clareira gramada e disse: ó melhor dos homens, nada obstante todos familiarizados com a ciência da diplomacia e da política, é-me conveniente aconselhar-vos. Devemos nos conduzir zelosamente na presença de Virata. Reis devem sempre ser temidos, assim como se teme uma cobra mortal. Como os protetores e bem-querentes de todos os seres, são deidades na forma humana e são como grandes incêndios equipados com toda sorte de armas. Todo homem deve sempre agir com toda a cautela diante de um rei. Aquele que age falsamente com o rei é morto por ele. Quanto a isto, não há dúvidas. Yudhishthira discursou por algum tempo, fornecendo detalhadas instruções do atiente a todos os aspectos da conduta em relação aos reis. A reis, né? E ele não queria que seus irmãos cometessem algum erro agora que estavam tão perto de completarem seu voto. Apenas mais um ano e poderiam readquirir a posse de seu reino. Concluídas suas instruções, Yudhishthira conduziu-os para a cidade. Enquanto caminhavam, disse: se entrarmos em Virata com as nossas armas, atemorizar-se-ão os cidadãos e seremos o centro de atenções. Com efeito, teu Gandiva é mundialmente famoso. Se alguém nos descobrir, teremos de viver mais 13 anos no exílio. Yudhishthira tinha fé na bendição de Dharma, mas não queria correr riscos desnecessariamente. Os Pandavas decidiram esconder suas armas perto da cidade. Após procurar ao redor, chegaram a uma grande árvore chame próxima a um crematório. A área era sombria e deserta, longe da estrada e próximo à floresta. Arjuna sugeriu que embrulhassem suas armas com tecido e colocassem no alto de uma árvore. Qualquer um que visse aquele fardo próximo ao crematório presumiria se tratar de um cadáver e o deixaria ali. Agradados da sugestão, os irmãos desencordoaram seus arcos e dispuseram-nos sobre a grande veste de pele de veado de Bhima. Eles amarraram o grande tecido com os arcos, as espadas, as aljavas e as flechas em seu interior. Nakula escalou a árvore com um fardo e certificou-se de acomodá-lo seguramente sobre um galho alto, o qual considerou que oferecia suficiente abrigo contra a chuva. Os Pandavas então procederam para a cidade.
Eles passaram por alguns vaqueiros e disseram-nos que havia acabado de deixar o cadáver de sua mãe sobre a árvore. Essa é a nossa antiga tradição. Destira disse: dispusemos o corpo de nossa idosa mãe na árvore, que ela alcance as venturosas regiões celestiais. Uma vez diante do portão da cidade, o Shiroru, a deusa Durga, vendo como a divina energia de Krishna, cujo serviço ocultar dos ateístas a identidade do Senhor, pediu-lhe por sua proteção. Contente com sua oração, a deusa apareceu diante dos Pandavas. Os heróis, ó heróis, logo dareis convosco, vitoriosos na batalha. Após ceifardes a vida de vossos antagonistas, novamente a vez de gozar da terra. Através de minha graça, nem os Kurus, nem os habitantes de Virata serão capazes de vos reconhecer até que o ano final haja expirado. A deusa desapareceu, os Pandavas adentraram a capital, Virata. Yudhishthira entrou primeiro, mas antes de deixar seus irmãos, deu a cada um deles um nome secreto pelo qual poderiam chamar um outro, se necessário. Ele deu para si o nome de Jaya, e os outros seriam Jayanta, Vijaya, Jatsena, Jayatibala. Yudhishthira, então, adentrou a cidade com seus passos largos, como um imponente leão. Ele foi diretamente à corte do rei. O monarca ouviu adentrar a cidade como a lua surgindo dentre as nuvens. Né? Voltando-se para os seus conselheiros, disse: quem é este homem que caminha em direção à minha corte como se fosse um rei? Ele não pode ser um Brahmana. Acredito que seja um senhor da terra, embora não traga consigo nenhum servo ou qualquer tipo de séquito. Ele brilha como Indra e se aproxima de mim tão destemidamente quanto um vigoroso elefante se aproxima de um lótus. Yudhishthira colocou-se diante de Virata e disse: ó impoluto, peço Vossa Majestade permissão para me apresentar. Eu sou um Brahmana que tudo perdeu e agora busca pelo serviço a Vossa Majestade. Desejo viver com Vossa Majestade e aceitar Vossa Majestade como meu mestre. Feliz ante a obtenção de um servidor obviamente qualificado, Virata respondeu: adorável, curvo-me perante tua pessoa, és completamente bem-vindo e dar-te-ei o posto que desejes. De que terra vens? E qual é a tua graça? Possuis alguma habilidade em particular? Eu era amigo de Yudhishthira e chamo-me Kanka. Sou perito em jogo de dados e posso entreter Vossa Majestade deste modo. O rei sorriu, sem cogitar sequer por um instante que o suposto Brahmana à sua frente era, na verdade, o próprio Yudhishthira. Conquanto sentisse que o recém-chegado à sua frente era extraordinário, aceitou sua explicação. Ele experimentou imediata afinidade por Kanka, cujas expressões e movimentos corporais eram brandos e agradáveis. Se era amigo de Yudhishthira, era certamente possuidor do mais elevado caráter em razão do que digno de seu respeito. Vive comigo em paz, Virata disse regozijante, tanto quanto neste reino é meu, tanto quanto esse reino é meu, é teu também. Sempre me agradam peritos jogadores de dado. Bom, Yudhishthira pediu-lhe que não fosse solicitado jogar com pessoas de classe baixa ou envolvido em disputas ou brigas de jogo. O monarca redarguiu: hei de matar todo aquele que te faça algum mal. Se o malfeitor por um Brahmana se o malfeitor for um Brahmana, bani-lo-ei do reino. Que todos os meus súditos ouçam minha proclamação. Este Kanka é tão senhor deste extenso território quanto eu sou. Voltando-se para o Yudhishthira, o rei prosseguiu: serás meu amigo, andarás em minha quadriga, vestirás melhores roupas e desfrutarás dos melhores pratos. Minha porta estará sempre aberta para a tua pessoa e tornar-te-ás meu consultor e conselheiro mais próximo. Yudhishthira em seguida foi guiado para as acomodações do palácio do rei e começou a viver alegremente sem ninguém o reconhecer. No dia seguinte, Bhima entrou na cidade. Ele desceu a rua principal em direção ao palácio do rei. Parecendo um poderoso senhor de elefantes, em suas mãos carregava uma concha e uma colher de cozinhar, bem como uma espada impecável e radiante azul celeste em cor. Vestido como um cozinheiro, foi até diante do rei
iluminando a corte real com sua refulgência corpórea. Virata olhou para ele, deslumbrado, e perguntou aos seus conselheiros: Quem é esse jovem homem excessivamente belo com seus ombros de um leão? Muito embora seja novo aqui, sinto como se há muito o conhecesse. Não me é possível dizer ao certo quem é, mas essa personalidade ou é o próprio Purandara, ou um poderoso rei dos Gandharvas, ou que quer que deseje que ele receba de imediato. Um dos conselheiros de Virata foi até Bhima e indagou-lhe o que desejava. O Pandava olhou para cima em direção ao rei e disse: Ó soberano, sou um cozinheiro chamado Vallabha. Peço a Vossa Majestade a gentileza de empregar-me na cozinha de Vossa Majestade, pois sou perito nas artes culinárias. Virata fixou seu olhar nos corpulentos braços de Bhima e em seu amplo peito. É-me inigualável que sejas cozinheiro. Esplêndides como uma deidade de 1000 olhos, e a partir de tua graça, de tua beleza e de tua destreza, pareces o melhor dentre os homens. Ó rei, sou servo de Vossa Majestade, permita-me trabalhar nas cozinhas reais. Conforme se endereçava ao rei, a voz de Bhima ressoava na corte real como um grande tambor. Em tempos passados, minhas preparações eram saboreadas por Udishthira, mas possuo outras habilidades também. Sou incomparável lutador e posso entreter, Vossa Majestade lutando contra leões e elefantes. Tal como acontecera com Kanka, o rei experimentou imediata afeição por aquela inesperada visita. Aponto-te coordenador de minhas cozinhas, mas não considero semelhante ofício digno de tua pessoa. Quem deveria isto, sim, ser o governante da terra? Bhima começou a trabalhar nas cozinhas, tornando-se cozinheiro favorito do rei. Ninguém o reconheceu. Mahabharata, volume 1, capítulo 35, Adentrando Virata. Draupadi foi a próxima a entrar na cidade, com seu lustroso cabelo negro caindo para frente do seu corpo, em uma trança sobre seu ombro direito e vestindo uma única peça de tecido sujo. Caminhou pelas ruas da cidade como se estivesse aflita. Muitos se juntaram em torno dela e perguntaram a quem pertencia e o que desejava. Sou uma Sairindri. Draupadi respondeu: Busco por alguém que possa me empregar e manter. Ouvindo sua doce voz e observando sua incomparável pulcritude, as pessoas consideraram difícil acreditar que ela pudesse ser uma criada. As pessoas conduziram-no ao palácio real e, conforme ela caminhava, Sudeshna, a esposa de Virata, avistou. A rainha disse: Ó gentil dama, por que vagueias de tal forma? Draupadi repetiu a sua história, mas Sudeshna respondeu: Isso não pode ser verdade, a mais bela das mulheres. Parece-me que és tu quem poderia empregar numerosos homens e mulheres. Por tua aparência corpórea, julgo que sejas da mais alta e nobre linhagem. Tua face preluz como a lua cheia, teu corpo é escultural, os cachos, teus cabelos caem belamente sobre teus olhos similares a flores de lótus. Teus lábios são vermelhos como a fruta bimba e a lisura de tua pele é como lisura da seda. Em formosura semelhas-te a uma deusa e certamente vieste dos céus. Por obséquio, diz-me quem és, pois não é possível que sejas uma criada. Draupadi endireitou sua veste bagunçada e voltou seus olhos negros para a rainha. Não sou nenhuma deusa, nenhuma personalidade celestial, mas antes uma criada da classe Sarindri. Sou destra em penteados e na preparação de ungüentos. Domino a técnica de fazer belas e variadas guirlandas de jasmins, flores de lótus e lírios. Anteriormente, servi Satyabhama, amada rainha de Krishna, bem como Draupadi, a esposa dos pandas. Malini é meu nome. No momento presente não tenho ocupação, ó rainha. Portanto, peço-te a bondade de me permitir servir no palácio de Vossa Majestade. Sudeshna contemplava a beleza sem paralelos de Draupadi e percebia sua óbvia origem nobre. Como poderia ser uma criada? De qualquer modo, muito enriqueceria o palácio. Contudo, que espécie de fascínio exerceria sobre o rei e com que efeito sobre qualquer outro homem que a visse? A rainha sorriu para Draupadi, mas dirigiu-lhe a palavra em dúvida. Posso conferir-te uma posição de honra e certamente a posição de criado. Não tenho dúvidas quanto a isso, entretanto temo que tua beleza avassale o coração do rei. Vendo como até mesmo as mulheres aqui estão olhando para ti, creio não existir algum homem vivo que poderia resistir aos seus encantos.
Parece que até mesmo as árvores estão te curvando, de modo a prestarem-te homenagem. Em razão do que é certo que tão logo veja a tua pessoa, o rei apaixonar-se-á e deixará esta que te fala. Ó mulher de sorrisos cativantes, naquele sobre o qual lances o teu olhar, certamente há de se tornar vítima do Deus do amor. Empregando-te causarei minha própria ruína, contanto eu devesse anelar tua companhia, este é meu temor. Cobrindo seu longo cabelo com a parte superior de sua veste, Drôpade tranquilizou a rainha. Nem Virata, nem homem algum pode ganhar-me, formosa fidalga, dado que possuo 5 esposos Gandharvas. Tais invencíveis heróis sempre me protegem, e jamais eu lançaria um único olhar sobre outro homem. Todavia eles estipulam certas condições para aqueles que, porventura, me empreguem. Meus cônjuges desejam que eu não coma nenhum alimento já aceito por outrem e que eu não seja solicitado a lavar os pés de alguém. Guardando-me secretamente, meus esposos ocasionam o imediato derribamento de qualquer homem que me deseje. Ninguém é capaz de fazer com que eu me desvie do caminho da retidão. Ó rainha, com efeito peço a vossa majestade que sempre me mantenha protegida de quaisquer outros homens. Por conseguinte, vossa majestade pode aquietar os receios que visitam sua mente. Sudeshna decidiu empregar Drôpade. Ela prometeu que seu alinhamento seria sempre fresco e jamais tocado por outrem, e que não seria requisitada a lavar os pés alheios. Drôpade agradeceu-lhe e foi levada pela rainha para os aposentos do interior do palácio, onde deu início à sua vida de criada. Um dia após a entrada de Drôpade em Virata, Sahadeva rumou para dentro da cidade como um pastor de vacas. Ele adentrou o pasto das vacas na região do palácio de Virata. Aconteceu de o rei estar visitando seu rebanho quando Sahadeva se fez presente. Virata foi até ele e perguntou quem ele era, o que trazia a cidade. Sou Vaishya chamado Tantripala. Sahadeva respondeu, e costumava trabalhar com as vacas pertencentes aos Pandavas. Sou especialista em criação de gado e desejo prestar-te esse serviço. Virata observou os largos ombros e grandes braços de Sahadeva. Certamente és um brahmana ou um poderoso kshatriya, respondeu. O ofício de um administrador caber-te-ia melhor do que o ofício de pastor de vacas. Diz-me de onde és, ó a aflição de teus inimigos, qual ocupação desejas e qual pagamento? Eu costumava residir em Indraprastha, onde cuidava de inumeráveis vacas. Sahadeva respondeu. Sei tudo sobre a criação de gado, ó rei, tudo que deseja residência e alimentação, e servirei vossa majestade no melhor da minha habilidade. O rei deferiu a solicitação de Sahadeva. Tenho 100.000 vacas, estas, juntamente com seus pastores, ficarão sob os teus cuidados. Vive pacificamente neste reino e garantirei que recebas tudo o que desejes. No dia após a entrada de Sahadeva, outro estranho foi visto atravessando o portão da cidade. Com um corpo enorme e adornado com vestes e ornamentos femininos, foi até o palácio do rei, fazendo a terra tremer com seus passos, apesar de caminhar com o porte de uma mulher e de quadris largos. Ele colocou-se diante do rei, com seu corpo coberto por camadas de sedas coloridas. Seus braços estavam igualmente cobertos, estes por numerosos braceletes de ouro, fazendo parecer um colossal e gracioso elefante decorado ali, presente na corte real. Virata olhou surpreso. Ele perguntou aos seus cortesãos, quem é esta pessoa? Jamais vi semelhante a alguém. Quando nenhum deles pôde identificá-lo, o rei voltou-se para Arjuna e disse, pareces possuidor de poder de um residente dos planetas celestiais. Em tua tez jovem enegrecida, assemelhas-te a um senhor de elefantes. Malgrado teus braceletes e finos brincos de ouro e teus cabelos trançados, brilhas como um deus enguirlandado, equipado com armadura de armas. Torna-te como meu filho ou como eu mesmo, porque sou velho e macilento, governo este reino em lugar e deixa-me aposentar-me. Não é possível acreditar que pertença ao grupo do sexo neutro. Em voz profunda que ecoou pela corte, Arjuna respondeu, canto, danço e toco instrumentos musicais. Sou exímio em todas essas artes, ó Deus. Entre os homens peço a vossa majestade que me designe o serviço à filha de vossa majestade, Uttara, e eu serei seu professor de dança. Por favor, rogo a vossa majestade que não me pergunte como eu tive essa forma, visto que semelhante indagação apenas ampliaria minha dor. Ó rei, apresento-me a vossa majestade como... eu sou Branala, um filho ou filha sem pais.
Virata olhava embasbacado por Branala. Após testar tua pessoa alegremente, o nomearei instrutor de minha filha. Sinto, entretanto, que em vez de aceitar teu humilde serviço, merece reinar a terra. O rei ordenou que as belas mulheres examinassem Bramala de modo a assegurarem que era destituído de luxúria. Ele também solicitou a ele que exibisse suas habilidades de canto e dança. As mulheres reportaram que não havia perigo e o rei, após ver sua perícia celestial, com muito gosto apontou Brinala, o professor da princesa Uttara. No disfarce de eunuco, Arjuna passou a viver com as mulheres no palácio de Virata, instruindo-as em canto, no tocar de instrumentos musicais e também nos vários estilos de dança que aprendera com os Gandharvas. Devido à maldição de Urvashi, não experienciou qualquer perturbação na presença das mulheres e logo se tornou deveras querido entre elas. Ninguém suspeitou que era, na verdade, o mundialmente renomado Pandava. Restava apenas Nakula entrar em Virata, então no dia seguinte apareceu na cidade. Os cidadãos viram-no caminhando pelas ruas como o sol surgindo de trás das nuvens. Indo até os estábulos reais, começou a examinar os cavalos. Quando o rei o viu ali, fulgurante como uma personalidade celestial, mandou ser chamado à corte real. Nakula apresentou-se o rei. Ó rei, toda vitória a vossa majestade, sou o cavalheiriço e conhecido como Grantika. Era anteriormente empregado de Yudhishthira e sou versado em todas as artes de criação de cavalos. Conheço o temperamento dos cavalos e domino-os completamente. Sob meus cuidados, é muito raro um animal adoecer, e nem mesmo as éguas se revelam fracas. Peço a vossa majestade que me empregue nessa capacidade, ó rei, e prometo a vossa majestade que servirei vossa majestade, oferecendo o melhor de mim. Virata olhou para o homem alto e poderoso diante dele, homem este que parecia nascido na aristocracia. Não havia dúvidas que era o possuidor das habilidades que alegava possuir, motivo pelo qual o rei aceitou empregá-lo. Encarregar-te-ás de meus estábulos e todos os que trabalham neles, incluindo meus quadrigários. A mim parece ser um rei, e ver-te é-me tão prazeroso quanto certamente era o Yudhishthira. Indago-me como estará aquele impreensível Pandava sem servos como tua pessoa. Havendo logrado as posições que desejaram os 5 irmãos, e Draupadi começaram seu ano final em exílio, insuspeitos permaneciam.